Boa noite, gente. Hoje a gente vai falar sobre ectasias corneanas. É um tema já bastante falado, mas muito importante, tanto na prática clínica cirúrgica quanto nas provas. Então vamos começar a falar das principais manifestações aí, das principais ectasias. Ectasias do latim é dilatação. E a gente vai falar de ceratocone, ceratoglobo, degeneração marginal pelúcida e ceratocone posterior. Aqui só para um esquema para entender as quatro, então mais para frente eu vou falar por que isso é importante, porque elas vão deformar a cônea de formas diferentes. Então aqui primeiro o ceratocone, o afinamento um pouco paracentral inferior, a degeneração marginal pelúcida, ali é o ceratoglobo e o ceratocone posterior, né? O ceratoglobo é um afinamento mais generalizado, a degeneração marginal pelúcida, aquela faixa de afinamento inferior. Então a gente vai discorrer sobre essas patologias, mostrando como é que elas se manifestam na córnea. Isso aqui é extremamente importante, esse quadro. Não sou muito fã de quadro, não, mas isso aqui tem que saber, para qualquer tipo de concurso eles cobram isso aqui. Então o ceratocone é o mais comum, apesar de ainda ser considerado uma doença rara. Das quatro, quase todas são bilaterais, só o ceratocone posterior vai ser unilateral, embora tenha um caráter assimétrico importante. Então a gente nunca vai, a gente sempre vai ver um olho, às vezes, com manifestações inicialmente, mas tende a afetar os dois olhos. O ceratocone é muito conhecido por acometer, por ter uma evolução, uma aceleração durante a puberdade. Os outros dois ali do final, ceratoglobo e ceratocone posterior, geralmente são diagnosticados ao nascimento. A área de inferior é o que vai definir, né, a ectasia, né? No ceratocone ela é paracentral. Na marginal pelúcida, que eu vou mostrar a foto, vai ter aquela imagem em pata de caranguejo, que você vai ter uma banda de afinamento, geralmente de 4 a 8 horas. O ceratoglobo, também isso é bastante questão de prova, é um afinamento generalizado, mas muito importante na periferia. E o ceratocone posterior, que é uma doença muito rara e muito sutil, em que você vai ter só um afinamento da parte posterior da córnea, sem muita alteração na superfície anterior. Às vezes você tem alguma cicatriz na área de afinamento, mas é um diagnóstico um pouco mais difícil. Né? Onde vai protuir, isso aqui é importante, porque na marginal pelúcida, por exemplo, a área de protusão não corresponde com a área de afinamento. Isso a gente não sabe explicar, mas é sempre questão também. Então, onde vai protuir? Né? As linhas de ferro às vezes podem acontecer. Quando acontece na base do cone, ela é chamada de linha de Fleischer e é muito melhor observada quando você usa a luz de cobalto. As cicatrizes e as estrias, né? Nós vamos falar disso também. Então, ceratocone. A córnea assume um formato cônico, afinamento e protusão. É um processo não inflamatório, mas isso muda, isso vem mudando, as pessoas vêm questionando o caráter inflamatório do ceratocone, principalmente naquele ceratocone que tem associação com atopia, em que você tem uma manipulação, né, um oculotrauma constante. Então isso provavelmente gera mediadores inflamatórios, muda a conformação das lamelas da córnea, então pode ter uma participação inflamatória no ceratocone, isso é questionável, e ele é bilateral e assimétrico. Né, a prevalência é 50 a 230 para cada 100 mil habitantes, isso configura uma doença rara, mas o que a gente vê na clínica é diferente. É mais comum na Ásia, no Oriente Médio, bilateral, e o seu início é na puberdade. Durante a puberdade ele tem um avanço, então a importância de você seguir esses pacientes. Tem uma associação importante com doenças sistêmicas, aqui tem algumas, mas principalmente doenças do colágeno. Ficar atento em pacientes que têm alterações sutis, por exemplo, ceratocone, talvez um espectro mais brando de uma doença do colágeno, ficar atento a glaucoma. Já se sabe associações entre, não sei se a gente pode chamar de malformações, mas assim, alterações no segmento anterior vão alterar a lâmina crivosa e predispor ao glaucoma. Então esses pacientes têm uma susceptibilidade maior. Prolapso de válvula mitral, síndrome de pálpebra frouxa e aparentemente o diabetes tipo 2 tem um fator protetor. Então o ceratocone ele deve acender aí um alerta para outras doenças sistêmicas e oculares, tá? A etiologia, atopia e outras doenças, lentes de contato, uso de lentes de contato, tem um componente hereditário e o coçar o olho, né? Você vê aí campanhas anti-ceratocone para tentar diminuir aí a coceira nos olhos, para tentar
não fazer com que a doença não evolui tanto. Se acredita que tem um desbalanço enzimático, aumento de interleucinas, um fator inflamatório. Hoje o que a gente vê mais ou menos no consultório é um perfil de 2 tipos de ceratocone. Aquele hereditário, familiar, que às vezes lembra uma herança autossômica dominante com uma penetrância incompleta, de família, que desenvolve ceratocone sem nenhum outro sintoma associado, e o ceratocone do atópico, aquela alergia ocular que coça o olho, que é difícil tratamento e acaba desenvolvendo ceratocone. Então, parece ser uma entidade que vai para um desses 2 lados, mas ainda carece de mais pesquisas para definição. A fisiopatologia ainda é muito pouco esclarecida, mas qualquer camada aparentemente está envolvida, principalmente a camada de Baum. Acredita-se que ela seja uma das responsáveis, né? Acredita-se que tenha depósitos de ferro na membrana basal da córnea e o enfraquecimento das ligações interlamelares, que vai permitir o afinamento e a protusão, né? No ceratocone, a perfuração corneana é rara, mesmo que com trauma. Você tem um afinamento, mas não importante a ponto de perfurar a córnea na maioria dos casos. A anamnese é muito importante, muito pela questão da atopia que eu falei, da influência familiar. Miopia em progressão é importante também, porque às vezes o ceratocone se manifesta como astigmatismo irregular e assimétrico, mas às vezes como uma miopia em progressão, tá? Você pode ter a protusão da córnea, nos casos mais avançados, em que você vai observar inclusive o sinal de Mousson na pálpebra inferior. Você tem as estrias de Vogt, que são linhas de estresse verticais na córnea, que acontecem pela alteração de anatomia da córnea, cicatrizes pelo uso de lente de contato. Você tem as hidropsias, que são enfraquecimentos da DCM, você tem uma hidratação da córnea, e inclusive quando elas rompem podem gerar dores, cicatrizes que vão piorar o prognóstico. O anel de Fleischer, que é aquele depósito de ferro na base do cone. E você tem um outro sinal, que é quando você ilumina temporalmente, você tem uma protusão, um sinal de cone luminoso da parte nasal da córnea. Esse sinal tem um nome, é um nome mais antigo, eu não lembro agora, mas existem vários sinais na biomicroscopia do ceratocone. O diagnóstico hoje é principalmente feito com os exames de imagem. Você tem a topografia, a tomografia e o OCT de câmara anterior. E você tem vários índices. O diagnóstico do ceratocone, ele é feito, você não tem um diagnóstico afirmativo, você não tem um índice que vai afirmar com certeza ou não cone. Você tem vários índices, você tem uma anamnese, dados da anamnese, dados familiares, clínica, dados da clínica, que vão te sugerir se tem ou não um diagnóstico de ceratocone. Claro que a propedêutica é muito importante, mas você não tem um índice absoluto, você tem que trabalhar com o equipamento que você tem. Hoje em dia, os principais que a gente usa é o Pentacan e o Galilei, e neles você vai ter, baseado no banco de dados de cada um, os índices que vão sugerir o ceratocone. Então, são esses vários índices aqui, vale a pena ler depois. E a classificação. A classificação tem que saber o grau 1 a 4 até 45 dioptrias e acima, e o grau 4 maior que 60 dioptrias. E dependendo da forma que você tem na representação gráfica do ceratocone, você tem diferentes morfologias. Forma de mamilo, nipple, oval, globoso e um indefinido. Só para vocês lembrarem aí, a gente tem esses mapas, né, topográficos e de elevação. Geralmente no ceratocone você vê a área de afinamento correspondente com a área de maior curvatura, né? E você tem vários formatos, várias formações, e geralmente o que a gente observa é que o afinamento posterior é mais inicial. Então, na avaliação do Pentacan, fica de olho na superfície posterior. Sempre olhar, saber diferenciar afinamento de curvatura, não são as mesmas coisas, né? E o tratamento? Principalmente não coçar os olhos. Na dúvida, né? A gente não tem uma fisiopatologia definida, mas o que a gente observa na clínica é que coçar o olho piora. Então, sempre orientar o paciente e, naqueles casos de atropia, tratar a alergia ocular, né? O tratamento passa pelo uso de óculos, lente de contato, anel intraestromal e transplante, ceratoplastia de córnea. O anel intraestromal, que também é a indicação principal, são naqueles olhos em que você vai tentar corrigir um astigmatismo muito irregular. O crosslinking, ele aumenta a rigidez corneana através de luz UV e riboflavina, né? Todos esses tratamentos, eu não vou entrar profundamente neles, mas tem nuances que a gente tem que saber. Por exemplo, o crosslinking tem uma espessura mínima de córnea. Córneas abaixo de 400 micras não podem ser usadas, você não pode usar o crosslinking, pelo risco de indução de catarata, de retinopatia, né? Você não tem a proteção, você precisa ter um espessamento de córnea.
O anel interestromal também, córneas em progressão, com boa acuidade visual, não são indicação de anel interestromal. Então, assim, tem lugares que primeiro você faz o anel, depois faz o crosslink, às vezes o crosslink, depois o anel, isso varia de serviço em serviço, então isso tem que ser bem avaliado. E a ceratoplastia como último recurso, né? Aqui é só o estado da arte aí, né? O que a gente tem de mais novo, tem aí o transplante de membrana de Bowman. Isso não é ainda liberado para uso clínico, é só mesmo uma atualidade. Aqui o anel interestromal, a lente rígida e os pontinhos do transplante, né? E o crosslink, que é feito usando a riboflavina e a luz. Degeneração marginal pelúcida, geralmente é bilateral, periférica. Área de afinamento de 1 a 2 milímetros de largura que se estende das 4 a 8 horas. Então, assim, é inferior mesmo. É bem sugestivo os casos avançados na biomicroscopia, que você vai observar uma área de achatamento mesmo, assim, inferior da córnea. A máxima protusão da córnea acima, ficou errado ali, acima do afinamento, então não coincide, diferente do ceratocone, e geralmente gera um astigmatismo contra a regra. O diagnóstico feito mais ou menos da mesma forma, a topografia tem um padrão clássico de pata de caranguejo, aquela área central seria a área mais plana, então isso diferencia o ceratocone da marginal pelúcida. Geralmente não tem sinais típicos como estrias de voo e depósitos de ferro, nem depósitos lipídicos, que vai diferenciar de alguns tipos de úlcera, mas isso é mais difícil de acontecer. O tratamento também passa pelo óculos, lente de contato, anel interestomal e ceratoplastia. Tende a não ser uma degeneração com uma evolução, com um prognóstico tão ruim igual o ceratocone. A evolução, às vezes, é mais lenta e estática, então pacientes ficam bem com óculos e lente de contato. Na maioria dos casos, é claro que tem casos atípicos. Perfuração, nesse caso, também é mais raro. O ceratoglobo, aí mais raro ainda, uma ectasia bilateral não progressiva, o afinamento é generalizado na córnea. Nesse sim existe um risco de perfuração em casos de trauma na criança, então a gente sempre orienta os pacientes ceratoglobo a terem uma proteção extra com os olhos, evitarem esportes de contato. Nesse caso, o transplante penetrante mais precoce é aventado como uma possibilidade de tratamento, muito com o intuito de proteger contra o trauma mesmo, né, para não perfurar. Tem um afinamento escleral, pseudotumor blefarite, glaucoma pós-ceratoplastia penetrante são associados a essa doença. Aí o ceratoglobo era a foto do início. O diagnóstico é mais fácil, né? É uma doença mais agressiva, assim, então o prognóstico é um pouco pior. O tratamento, às vezes, é conduto expectante, lentes de contato esclerais e a ceratoplastia penetrante ou a DALC. Ceratocone posterior é um afinamento e protusão da parte posterior da córnea. Eu, particularmente, só vi um caso, assim, mesmo assim, descrito aqui no hospital, não examinei o paciente, é bem raro. Pode ser pontual, acometer toda a córnea posterior, associado com gutato e depósito de pigmento, astigmatismo geralmente pequeno, geralmente unilateral não progressivo. Alterações do epitélio e rupturas da camada pontuais ali na área de afinamento podem ser observadas, a patogênese é desconhecida e o uso de óculos geralmente permite boa acuidade visual. Eu acho que é bom desconfiar dessa doença quando você tem, às vezes, alguma baixa de acuidade visual que não tem nenhuma explicação no exame. Você já investigou o paciente inteiro e você não conseguiu achar nada. Porque às vezes a topografia de córnea não vê o ceratocone posterior. Às vezes não vê, né? Você precisaria ter uma tomografia e às vezes uma avaliação de OCT de câmara anterior para você observar aí o ceratocone posterior. Às vezes ele não incorre com astigmatismo. Aqui só para finalizar, para ter uma noção de que é importante conhecer essas ectasias e avaliar o paciente para responder alguns tipos de questões. Por exemplo, qual dos pacientes abaixo pode ser melhor candidato para o procedimento, exemplificado na figura. Isso aqui é da prova de imagens do CBO de 2015, levando-se em consideração apenas dados fornecidos nas alternativas. Então, ele está perguntando qual o paciente para anel. O paciente A tem 45 anos, apresenta ceratometria central 70 e 62, ceratometria alta, né, no olho direito, 65 a 58, paciente quase grau 4, né, de ceratocone, grau 4 na verdade, apresenta já opacidade no ápice do cone em ambos os olhos, a acuidade visual corrigida com lente de contato é de 0,2 em ambos os olhos. É um paciente de ceratocone muito evoluído. O prognóstico aí é ruim, ele provavelmente tem uma córnea muito fina também, porque você já tem uma ceratometria muito alta, então não é um paciente para
Para anel, não. Esse paciente provavelmente aí vai ser transplantado, né? Paciente de 22 anos de idade, com acuidade visual corrigida com óculos igual a 0,8, acuidade muito boa, em ambos os olhos, apresentando variação na ceratometria máxima de 1,5 dioptria nos últimos 6 meses. Também não é um paciente para anel, porque é um paciente com acuidade visual muito boa ainda e em evolução. Então, assim, o anel não é muito indicado em pacientes que estão progredindo o ceratocone. Você prefere outro tipo de tratamento. E é um paciente com acuidade visual boa, você tem que pensar antes de ter uma conduta mais incisiva, uma conduta cirúrgica, num paciente que tem acuidade visual boa, 0,8, né? Então, provavelmente esse aí é um paciente para crosslinking. Paciente com ceratoconjuntivite vernal, úlceras em escudo de repetição, intolerante ao uso de lente de contato, com menor espessura de 330 micra no olho direito e 360 no olho esquerdo. Também é um paciente descompensado do ponto de vista clínico, é aquele perfil alérgico que eu falei. Esse paciente também não pode pôr anel. Primeiro porque ele tem que controlar a doença clínica, tem que controlar a alergia ocular e tem uma espessura de córnea muito fina. Não dá para colocar o anel aí. Esse paciente tem que ser tratado clinicamente primeiro. E, enfim, o último paciente com acuidade visual de lente de contato rígida gás permeável bicurva de 0,7 e 0,8 é boa, com lente de contato. No olho direito e esquerdo, respectivamente, a espessura é de 456 e 420. Ceratometria de 56 e 48, já é um cone aí mais avançado, mas nem tanto, né? Mas com intolerância ao uso de lentes de contato. Esse sim é um paciente para anel. Né? Se falasse ainda que mostrasse uma foto, mostrasse um astigmatismo irregular, assimétrico, é um bom paciente para anel. Tem uma acuidade visual boa, uma espessura de córnea que permite e uma ceratometria não tão avançada. Já é um cone importante, já deve ser tratado, mas não tão avançado. Então a resposta foi D. Então é importante o raciocínio clínico que vocês têm que ter, entender os tratamentos e saber quais são os perfis desse paciente, né? Para responder as questões e na vida também. Achei essa questão muito prática, porque é isso que aparece para a gente mesmo no ambulatório. Tá? O que eu queria falar hoje era isso mesmo. Muito obrigado.